Olá pessoal, eu sou o Diogo Maia, clarinetista e clarionista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, e eu estou vindo aqui hoje falar para vocês 5 dicas, baseado um pouco na minha formação como músico desde quando eu comecei em Brasília, pensando nas possibilidades que a clarineta pode oferecer para a gente, principalmente além do que é óbvio do instrumento e o que a gente já conhece. Então, para começar, é importante que, para a gente se sentir à vontade na música, que a gente saiba criar nossas próprias interpretações musicais. É muito comum que durante a faculdade ou durante um curso técnico de instrumento você aprenda com um professor ou com vários professores, masterclasses, enfim. Elas acabam passando para a gente uma maneira de tocar e que nós entendemos de uma maneira muito fechada e muito imutável. Eu queria aqui propor o contrário, que nós questionássemos sempre as interpretações cristalizadas e que a gente sempre pensasse em propor maneiras novas de se pensar as músicas, de se interpretar as músicas. Uma segunda dica que eu dou para vocês, baseado também nessa ideia de expandir, que a gente já conhece tradicionalmente do instrumento, é que vocês criem os próprios exercícios. A ideia é que quando você toca um exercício de escala, de arpejo, que existe no papel, é muito fácil cair na tentação de repetir, sem nenhum objetivo, de maneira que nenhuma crítica está sendo colocada ali naquele momento de estudo. Então eu acho que é importante, para criar essa nossa crítica interna, nosso ouvido interno, a maneira que nós escutamos nós mesmos estudando, que vocês criem os próprios exercícios. Dessa maneira você pode pensar qual é o problema que você precisa resolver, você pode pensar como você vai criar um exercício para resolver aquele problema e enquanto você estiver tocando, você vai estar pensando exatamente se o resultado está de fato acontecendo, se você está tendo um resultado objetivo. Eu acho que isso pode ser, em muitos momentos, muito mais proveitoso do que simplesmente repetir um exercício do Closet, do Berman ou coisas parecidas. Outra dica que eu quero passar para vocês, essa terceira dica, eu ouvi do grande amigo Gil Jardim, regente da UCAM, quando eu toquei nessa orquestra, na USP, Orquestra de Câmara da USP. E ele falava uma frase que eu demorei um pouco a entender, mas que hoje eu compreendo e passo para os meus alunos e acho uma frase bastante importante de se pensar a respeito, que é: resolva os seus problemas técnicos musicalmente, ou seja, problemas que você tenha em passagens ou de mesmo tocar uma dinâmica mais extrema, piano ou fortíssimo. Procure fazer isso pensando no que exatamente isso pode trazer de benefício para a música. Se você está criando uma frase musical, você procura fazer aquela frase dessa maneira, fazer com que os problemas, de certa maneira, se resolvam a partir da música e não a partir de uma repetição de um exercício técnico para resolver aquele problema. Nessa quarta dica, vou sugerir para vocês uma coisa fora do instrumento clarineta. A gente tem que cultivar o hábito de apreciar e estudar outras artes. Eu acho que é importante a relação que existe entre todas as artes no nosso mundo contemporâneo, e essas relações elas podem facilitar muito nossa compreensão de uma música, nossa compreensão do mundo como um todo, inclusive. Então essa dica é um pouco mais geral, mas ela é muito valiosa. Se você aprecia outras artes assim como você aprecia a música, pode ter certeza que você vai ter um campo de conhecimento, uma área de conhecimento bastante grande para você atuar, para você utilizar na sua carreira, na maneira que você toca. Então, gente, eu vou dar a minha quinta e última dica aqui nesse vídeo. Como eu falei para vocês, essas dicas são baseadas na experiência que eu tive na minha vida até hoje, tocando clarineta e tocando outros instrumentos também e aprendendo música de todas as formas que eu pude. Então, essa quinta dica que eu tenho para vocês é: estejam abertos ao improviso. Músicos eruditos populares, naturalmente, já estão abertos ao improviso quase de antemão, mas você que tem uma estrada na música erudita ou que já está estabelecido, profissional dessa área, pense que o improviso ele não precisa ser idiomático, o improviso ele não precisa ser blues, jazz, folk, choro. Você pode improvisar de uma maneira absolutamente livre. É importante que você tenha referências, que você ouça muitas pessoas improvisando em muitos estilos. Isso é muito instigante, você pensar que
durante um tempo da música, está aberto para você fazer qualquer tipo de manifestação ali no seu instrumento. Eu acho que essa é a dica mais importante de todo o vídeo. Explore o instrumento. A gente tem que entender que o instrumento é o meio e não o fim. A gente não tem que pensar que o instrumento acaba nele mesmo, mas que é a partir dele que a gente faz alguma música. Bom, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Queria agradecer também a Dario Woodwinds por me proporcionar aqui essa possibilidade de conversar com vocês. Espero vocês no próximo vídeo.